Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam aí todos muito bem e saudáveis. Espero que vocês estejam gostando do evento. Tem muita coisa bacana rolando hoje aqui. Espero que vocês possam fazer um bom proveito também desse bate-papo que a gente vai começar até aqui agora. E eu trouxe um assunto aqui que eu sou super apaixonado quando eu falo sobre ele, que é sobre a utilização de dados para remover vieses e apoiar o iFood para que a nossa liderança tome cada vez melhores decisões, decisões mais coerentes e mais justas quando a gente fala de pessoas. Tá? E aqui, contando um pouquinho essa história, para colocar todo mundo na mesma página, eu queria explicar um pouquinho um processo que acho que a grande maioria aqui talvez conheça, sobre chamado avaliação de desempenho, que é uma pedra fundamental e a grande maioria das empresas utilizam, que é um processo que é um processo que muitas empresas param uma, duas, três ou até 4 vezes por ano para sentar e discutir os talentos e as pessoas ali dentro. E o resultado dessas discussões é muito comum as pessoas utilizarem uma figura como essa aqui, que é chamada do Nine Box, né, que é uma figura onde o eixo Y que representa o potencial, o eixo X é o desempenho, e as pessoas vão sendo alocadas de acordo com o potencial e desempenho observado dela aqui. E uma vez feita essa classificação das pessoas, ou seja, uma vez a avaliação de desempenho acontecendo, ela em geral ela é a pedra fundamental para decisões que são decisões super importantes, né? Que são decisões como promoção, reajuste salarial, se fala em bônus, aumento de escopo, ou seja, desafios maiores, e até inclusive algumas empresas utilizam isso para demissões. E como ela é uma avaliação que ela é feita por seres humanos, são pessoas que estão ali sentando, discutindo o potencial e o desempenho de cada uma das pessoas, existe uma grande chance desses vieses aparecerem nesse momento. E uma vez que eles apareçam nesse momento, todo o restante, ou seja, todas as consequências, ou seja, as promoções, reajustes salariais, bônus, etc., eles vão estar enviesados, ou seja, eles vão estar contaminados com aquele viés daquele momento. Por isso que para a gente é tão importante olhar e tentar remover esses vieses desses momentos. E para falar um pouquinho mais sobre vieses, eu queria contar a história de duas pessoas que estudaram juntas na faculdade, que é o Juliano e a Juliana. O Juliano é um homem branco, tem 30 anos, ele fez ensino superior completo, ele fez uma universidade pública, que foi a mesma universidade que a Juliana também estudou. E a Juliana era colega de classe do Juliano, eles estudaram juntos lá naquela faculdade. E por incrível que pareça, 7, 8 anos depois de formado, o Juliano ele acaba ganhando hoje o salário dele, em média, ele mais do que o dobro do salário da Juliana, né? Então isso acontece no Brasil, esses são dados aí do PNAD de 2018, que a gente pegou de um estudo do INSPER, que ele mostra como que esses vieses acabam afetando a carreira de pessoas de grupos minorizados, no caso aqui representado pela Juliana, que é uma mulher negra. E como é que a gente faz para tirar esses vieses dessas decisões que as empresas tomam, que acabam prejudicando algumas pessoas e acabam beneficiando outras pessoas? Como é que a gente traz essa justiça aqui? Para ser sincero, a gente não tem essa resposta dentro do iFood, mas essa é uma pergunta que a gente fez, a gente continua fazendo e a gente vai continuar fazendo por um bom tempo. E a gente começou a trilhar esse caminho. O que é esse caminho? Esse é um caminho de buscar uma resposta para a pergunta: como é que a gente consegue garantir processos cada vez mais justos? Como é que a gente consegue avaliar e reconhecendo verdadeiramente quem são as melhores pessoas? Essa jornada a gente começou a percorrer e é um pouco dessa trajetória que eu queria dividir aqui hoje com vocês. E nessa trajetória, então, basicamente, a gente saiu depois de muita discussão, a gente saiu com a gente tem a seguinte hipótese, né? A gente tem uma hipótese que são 3 pontos aqui que a gente precisa atacar para remover esses vieses da avaliação de desempenho. Quais são esses 3 pontos? O primeiro deles é olhar verdadeiramente o processo. Como é que é o processo da avaliação de desempenho, da escolha das pessoas que vão avaliar, das perguntas, de como isso vai acontecer, qual o momento do ano, etc. E como que esses processos, como que a gente consegue identificar esses vieses e como é que a gente consegue remover eles do processo. Depois, quando a gente não conseguir remover eles do processo, como que a gente consegue utilizar dados para a gente identificar essas falhas, identificar esses vieses e corrigi-los? Né? Essas 2 etapas, elas estão representadas pelas 2 peneiras aqui do lado esquerdo, que essas peneiras representam nada mais, nada menos do que um primeiro filtro, que você vai tentar tirar aquelas grandes pedrinhas, grandes lá, etc., mas depois, eventualmente, algumas elas vão acabar escapando, e se você conseguir colocar uma segunda peneira, a chance que lá no final você vai ter alguma pedrinha indesejada vai ser muito menor ou quase inexistente. Então é por isso que a gente faz
essa dupla filtragem. Primeira, identifica os vieses no processo e remove, e depois do que a gente não conseguir remover, a gente se utiliza de dados para remover. E como é que a gente consegue tornar, e o terceiro e última hipótese, é como é que a gente consegue tornar esse processo cada vez mais humano, que é um processo que a gente sabe, muitas vezes quando se fala em avaliação de desempenho, as pessoas têm aquele frio na barriga, aquela angústia, aquela ansiedade, e depois vai receber o feedback. Como é que a gente consegue transformar isso tudo num processo mais humano, que as pessoas gostem de fazer parte e aguardem ansiosamente pelo momento do ano onde elas vão ter esse processo, vão ver esse processo acontecendo. Então, nos próximos 3 slides, eu vou falar sobre cada uma dessas 3 coisas. O que a gente fez no processo, depois o que a gente fez com os dados e depois como que a gente tornou esse processo mais humano. Vamos falar então sobre processo. E em processo, a gente fez várias coisas, mas 2 coisas para se destacarem. A primeira delas é, a gente transformou toda a nossa avaliação numa avaliação 360. O que é uma avaliação 360? Eu vou explicar um pouquinho mais. Em muitas empresas, as pessoas são avaliadas somente pela sua liderança, né? E quando eu sou avaliado por uma pessoa só, a chance de eu cair num viés é muito grande. Porque se eu tiver uma afinidade mais baixa com o meu chefe ou com a minha chefe, eu posso acabar sendo prejudicado. Mas se eu, além do meu chefe ou da minha chefe, colocar também o meu time, ou seja, as pessoas na qual eu lidero, vou colocar mais pontos de vista. Então, a chance de eu pegar todo mundo que ninguém gosta de mim, ou de eu ter um azar de pessoas com menos afinidade, é muito mais baixa. E se, além disso, eu colocar também os meus pares, ou seja, as pessoas com as quais eu trabalho e convivo no dia a dia, eu vou ter muito mais pontos de vista. E uma vez que você tem muito mais ponto de vista, você elimina grande chance de você eliminar aquele viés da afinidade, que é o viés daquela, eu conheço, a gente torce para o mesmo time, a gente gosta das mesmas coisas, então essa é uma pessoa muito camarada minha, então eu vou avaliar ela melhor. Então a gente transformou toda a nossa avaliação numa avaliação chamada avaliação 360. E aí a segunda pergunta é, como é que eu vou escolher quem são essas pessoas que vão me avaliar? Se eu escolher pessoas que me conhecem pouco, essa avaliação ela vai ficar pobre, ela não vai ser uma avaliação de uma pessoa que me conhece verdadeiramente. Se eu escolher pessoas, se a minha liderança escolher quem vão ser as pessoas que vão me avaliar, o viés da afinidade pode aparecer aí também. Porque se ele gosta mais de mim do que da Juliana, por exemplo, ele pode colocar pessoas que ele sabe que vão me avaliar melhor, e a Juliana, ele acaba escolhendo outras pessoas que não necessariamente vão avaliar ela melhor, então ele acaba conseguindo influenciar, consciente ou inconscientemente. Então, o que a gente fez? A gente escolheu utilizar uma metodologia chamada ONA, que chama Organizational Network Analysis. Nossa, mas o que é esse nome estranho? É nada mais, nada menos do que a gente conseguiu, respeitando a LGPD, a gente conseguiu identificar quem eram as pessoas que interagiam com cada pessoa. Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, eu tive uma pessoa que eu acabei tendo troca de 1.250 mensagens pelo Slack. Eu marquei 43 reuniões com essa pessoa ao longo dos últimos 6 meses e eu troquei 2.103 e-mails com ela. Do outro lado, tinha outras pessoas, por exemplo, eu chamei isso de uma conexão forte. Do outro lado, tinha alguma pessoa que eu não marquei nenhuma reunião, troquei 2 mensagens do Slack e 4 e-mails. Então, essa virou uma conexão fraca. Então, através dessa troca de mensagens pelo Slack, a troca de mensagens por e-mail e a quantidade de reuniões que eu participei com as pessoas, a gente conseguiu identificar quem eram as pessoas verdadeiramente indicadas para avaliar cada uma das pessoas dentro do processo. Tá? Então, com isso, a gente removeu boa parte dos vieses ali dentro do processo. Mas a gente sabe que eles ainda existem, porque nós somos seres humanos, os seres humanos nasceram e cresceram e foram formados com vieses. Legal. Como identificar, então? Como utilizar dados, identificá-los e removê-los? Esse é o próximo passo. E aí, eu vou colocar aqui por esse lado esquerdo aqui, o Netflix hoje, o que ele consegue fazer? Ele consegue identificar quem são as pessoas que estão, o que você está assistindo, e ele consegue identificar, com base no que você assistiu, identificar outras pessoas que também assistiram seriados ou filmes parecidos com o que você assistiu e quais outros filmes essas pessoas assistiram. E ele consegue recomendar para você. Ele vira e fala, acho que você ia gostar disso daqui também. O que isso tem a ver com a avaliação de desempenho? Com a avaliação de desempenho, a gente consegue olhar pelo padrão de respostas que as pessoas deram na avaliação de desempenho, como que essas pessoas foram classificadas. Então eu consigo olhar para uma pessoa e falar, pelo padrão de resposta que essa pessoa tem, com base em todas as outras pessoas dentro da minha organização, com cargo semelhante, posição semelhante, eu consigo identificar como essas pessoas estão sendo classificadas. Eu consigo recomendar. Essa pessoa aqui, ela tem, por esse padrão de respostas, ela tem 97% de chance de ser uma pessoa avaliada como alto desempenho,
2,8% de ser avaliado como médio desempenho e 0,2% como baixo desempenho. E eu consigo trazer essa informação para aquela liderança no momento da avaliação de desempenho. E ela acaba sendo influenciada por aquilo. E ela não está sendo influenciada por mim, ela está sendo influenciada por todas as outras avaliações. E aí eu consigo normalizar parte do viés no momento do padrão das respostas. Mas mesmo assim, a decisão final ainda é daquela liderança que ela fala, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa de alto, baixo ou médio desempenho. E aí a gente faz um segundo filtro ainda dentro de dados, que a gente consegue olhar e a gente conseguiu observar diferenças de curvas das pessoas que eram avaliadas mais com alto desempenho ou não, né? Com todos esses dados em mão, o que a gente fez? A gente identificou 2 vieses, vieses de gênero e vieses de raça. Os homens, a gente descobriu que os homens foram avaliados 8% superior às mulheres. Então tem o deslocamento da curva. Essa daqui é uma curva normal, chamada curva normal, e existe um deslocamento de 8% entre os homens sendo mais bem avaliados que as mulheres. E as pessoas de pele branca foram avaliadas 3% superior às de pele negra. Ou seja, mesmo influenciando na etapa anterior, a gente identificou aqui também esses viéses de gênero e viés de raça. O que a gente fez? A gente corrigiu isso. A gente fez uma correção forçada para que essas pessoas tivessem exatamente esse pico, essa distribuição exatamente semelhante, né? E aí, por último, a gente tentou trazer esse processo, transformar ele num processo mais humano. Então, o que a gente fez? A gente fez basicamente três coisas, né? O primeiro em muitas avaliações de desempenho, uma vez que a pessoa está avaliando, ela também é convidada a dar um feedback para outra pessoa. E a gente sabe que essa palavra feedback é quase um palavrão, né? Muitas pessoas têm um trauma dessa palavra. E a gente falou, se ao invés do feedback, eu receber um feedback que muitas vezes eu não sei o que eu vou fazer com aquele feedback, se a gente pedisse para as pessoas darem um conselho umas às outras. Então, a gente acaba perguntando para a Juliana, se você pudesse dar um conselho para o Juliano, o que você falaria? E a gente sabe que aquela pessoa ela consegue, através dessa mudança semântica da palavra feedback para conselho, a gente conseguiu transformar uma mensagem, que seria uma mensagem de você tem um problema X, em uma mensagem sendo você tem um problema X, meu conselho para você é você fazer A, B e C. Ou seja, aquela pessoa consegue ter coisas que são mais acionáveis para ela fazer e colocar no plano de desenvolvimento dela. Segundo, ao invés de avaliações longas, a gente optou por fazer 5 perguntas extremamente simples e objetivas, uma escala de 1 a 4. E o terceiro, ao invés de ter um sistema burocrático que, clica aqui, bota o login aqui, a senha aqui, não sei o que, etc., a gente conseguiu integrar essas pesquisas e fazer dentro do Slack. Então a pessoa recebia uma mensagem, no caso do bot nosso, chamado Judite, a Judite ia lá e começava através de uma conversa a perguntar o que você acha da Juliana nesse quesito, naquele. Você consegue dar um conselho agora? Se você pudesse dar um conselho para a Juliana, o que você falaria? E por aí vai. Então a gente conseguiu transformar essa avaliação de desempenho num negócio extremamente humano, simples, rápido e super de fácil interface bastante agradável. Legal, você contou tudo isso, mas quais foram os resultados que vocês conseguiram obter? E aí eu trago aqui um pouquinho para esse próximo slide. No passado, antes da gente colocar todos esses filtros aqui, os julianos, eles tinham 72% mais chances de serem classificados do que alto desempenho do que as julianas. E uma vez feito todo esse processo, essa diferença de 72%, ele caiu para 9%. Essa diferença entre os julianos e julianas sendo considerados como alto desempenho na avaliação de desempenho. E quando a gente fez uma análise mais estatística profunda, a gente viu que estatisticamente tinha praticamente a mesma chance ali dentro, tiveram várias variações em alguns casos que a gente também está tratando e a gente vai melhorar no próximo. Como eu falei, é uma jornada que ela não tem fim, é uma jornada de muitos anos, inclusive de gerações, né? E com isso, hoje a gente já conseguiu, e depois desse processo, a gente conseguiu colocar mais um filtro ainda, que eu não falei aqui agora, mas é um outro ponto, que é o momento da decisão de reajustes salariais, promoções, etc. Como é que a gente conseguiu remover lá também? E lá, contando um pouco aqui para vocês, as julianas receberam mais reajuste salarial em valores maiores do que os julianos, porque a gente também fez correções salariais quando a gente encontrou gaps lá também. Então, os dados, eles conseguem ajudar a gente a remover esses vieses, trazer a avaliação de desempenho mais justa e fazer muito mais, né? Legal. E para o futuro, o que mais? Como que... E olha que curioso, né? Como é que a gente consegue usar um robô, como é que a gente consegue usar a inteligência artificial para transformar nossas avaliações e nossos processos de RH mais humanos, né?
Mas legal, mas e o futuro? Para onde dá para a gente ir? O que mais dá para a gente fazer? E aí eu vou trazer aqui, acho que uma provocação, que eu tenho mais 2 slides, aí eu termino a apresentação, mas tem 2 slides aqui para contar uma historinha de onde eu acho que a gente pode chegar. Esse próximo slide aqui é muito para falar sobre People Analytics, né? Uma palavra que está na moda, que basicamente ela tem 4 fases de maturidade aqui, de como as pessoas utilizam números para tratar de pessoas no RH. A primeira delas é o que a gente chama da etapa descritiva, que é você entender o que aconteceu. Né? Se você pegar o caso do turnover, por exemplo, você consegue entender o que aconteceu, quantas pessoas saíram, né? Ou quem foram as pessoas que saíram, ou você consegue até fazer alguns recortes de se eram mais homens do que mulheres, etc, etc. Depois, a segunda etapa, ela é diagnóstica, que é onde você responde a pergunta do por que isso aconteceu, por que essas pessoas saíram. É que você usa, no caso do turnover, por exemplo, você pode utilizar a pesquisa de desligamento, você pode usar alguns outros fatores, você pode entender a faixa salarial das pessoas que saíram e você faz esse cruzamento de dados para falar, as pessoas realmente saíram por um salário mais baixo. Você pode utilizar, por exemplo, uma pesquisa de avaliação da qualidade da liderança para falar, as pessoas saíram por causa da avaliação da liderança, por aí vai. Isso é uma diagnóstica. E depois tem uma terceira etapa, uma vez isso feito já com maturidade, é a preditiva, que você olha e fala, olha só, a Juliana tem uma grande chance de sair da empresa. Né? E ela nos próximos 6 meses. E você consegue começar a prever quem que tem mais chance de sair no caso do turnover, né? Quem tem mais chance de sair do que o outro. E passada essa etapa, a quarta e última etapa é o que a gente chama da etapa prescritiva, que é basicamente o que eu vai fazer quando isso acontecer. Ou seja, uma vez que eu tenho um algoritmo, uma inteligência artificial me falando, tem grande chance da Juliana sair nos próximos 6 meses, e ela vai sair porque ela está com salário mais baixo, ela não recebe feedback faz mais de um ano, e ela não gosta da liderança dela, e ela acha que ela deveria estar tendo uma promoção, eu consigo prescrever para essa pessoa o que ela pode fazer. Sugestão, sugiro reajustar o salário dela, sugiro uma promoção, uma conversa de feedback e trocar a liderança dela, porque a liderança dela não está. Então eu consigo fazer essa prescrição. Essas são as etapas que já são conhecidas, boa parte das pessoas já que começaram a trilhar esse percurso aí do People Analytics conhece. Mas e como é que a gente enxerga isso no iFood, dentro do iFood, né? É o que a gente chama aqui a gente acredita muito num conceito chamado liderança aumentada, né? Que utiliza a realidade aumentada, né? Ou a augmented reality, né? Em inglês. Existe a diferença aqui, só para simplificar, de uma forma simples, tem a realidade virtual e a realidade aumentada. A realidade virtual é quando você tampa tudo que você está vendo, você coloca uma tela na tua frente e você só vê aquela tela. A realidade aumentada é como, por exemplo, quando tinha aquele jogo lá do celular que você utilizava a sua câmera, acho que era o Pokémon Go, você utilizava a sua câmera, você via a rua, mas apareciam os monstros. Aquilo é a realidade aumentada, você vê a realidade ainda aumentada. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem o Juliano aqui, que ele na verdade, é o Fabrício aqui, que ele é a liderança dessas 4 pessoas, e, através daquela análise prescritiva, a gente acredita que o algoritmo, no futuro, vai começar a dar recomendações do que fazer com cada membro do time. Né? Então, o Fabrício ele vai receber a informação de, olha só, o Fábio ele está com alto desempenho, mas ele está com salário abaixo do mercado, e o último reajuste aconteceu há 2 anos. Sugestão para você, ou seja, prescrição, reajuste do salarial de 12,8%. No caso da Ana, a Ana está sentindo necessidade de receber um feedback e falar sobre próximos passos de carreira. Olha, Fabrício, o Júlio, nesse caso, ele está com dificuldade para liderar o seu time e para priorizar. Ele precisa de ajuda, converse com ele sobre esse assunto. E a Maria, nesse caso, ela quer crescer e está entregando acima da meta alguns ciclos. A nossa sugestão para a Maria é uma promoção. Então, a gente acredita que no futuro, utilizando inteligência artificial, algoritmo, removendo vieses, a gente vai conseguir chegar nessa liderança aumentada, onde eu vou conseguir munir essa pessoa, essa liderança, com uma quantidade enorme de informações e sugestões e prescrições para que ela consiga desempenhar cada vez mais o seu papel, já com essas recomendações, ou seja, essas prescrições sem nenhum viés. Essa conversa poderia ir longe, mas acho que eu encerro por aqui. Contei um pouquinho sobre esse case que a gente teve no iFood e um pouquinho também sobre como a gente enxerga que o futuro, e é mais ou menos isso que a gente está tentando construir aqui dentro do iFood para construir uma empresa cada vez mais justa, mais coerente e sem vieses, à medida que a nossa sociedade brasileira toda evolui e consegue enxergar e remover os seus vieses naturalmente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Forte abraço.